Gente, Oi. desculpa interromper vocês só. Não tá rolando aqui, não estava na nossa pauta, mas eu pergunto se a gente muda a pauta rapidamente. O Glenn Greenwald está nesse momento no Senado defendendo as matérias que ele fez atacando o Alexandre de Moraes na Folha de São Paulo. O que vocês acham da gente assistir? Vamos lá e depois a gente volta no final da live para essa questão aqui. Vamos lá, sim. então. Pedro, eu só vou. A minha água acabou aqui, vou pegar só um golinho. Vai lá. A gente segura aqui. Vinícius vai lá pegar água, vamos ver o que ele está falando. Quando o polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Quero falar um pouco sobre as materiais que conseguimos divulgar. Obviamente, depois começamos a divulgar o Moraes e Gilmar Mendes e ministro Barroso e outros políticos defendendo o STF o tempo todo. Disse que isso não mostrou nada errado, é muito inocente, talvez foi um pouco informal, mas nada pior do que isso. E sobre isso eu quero falar o seguinte, que e falar uma coisa, tá? Nem o Tagliaferro, que foi assessor do Moraes, foi, tá? Viário, só o Glenn para defender isso aí. Tudo isso, os assessores no STF, os assessores no TSE, sabiam que tudo isso foi errado. Eles falaram várias vezes abertamente sobre a preocupação grave que eles tinham porque o Moraes estava criando um sistema para investigar que não era certo. E eles foram além disso, eles conspiraram como eles podem conseguir modificar o processo para esconder o que estava acontecendo. Até disse coisas, meu Deus, se isso for publicado, for divulgado, isso criaria muitos problemas para o ministro, porque isso não está certo. Eles saberam o tempo todo que isso não foi certo. Até eles falaram sobre quando documentos foram enviados pelo ministro Moraes, pelo TSE, e ele não gostou, ele queria modificar para deixar isso mais grave. O TSE disse, como isso é possível? Já mandamos no forma registrado esse relatório que o ministro pediu e eles receberam instruções, mas pode modificar o documento para botar o dado anterior ou para mostrar que isso é o primeiro relatório que está fazendo. Eles queriam esconder que ele estava fazendo. Por quê? Se isso fosse totalmente inocente, porque eles sempre estavam falando sobre o conhecimento que eles tinham que foi tudo errado e que eles queriam esconder. E vou falar além disso também que quando Ô Vinícius, qualquer momento que você quiser comentar, eu baixo o volume aqui. Tá ótimo. Nossa reportagem. Para se defender, ele afirmou muitas falsidades. Muitas coisas que, eu vou falar, eram mentiras. E porque ele fez isso porque ele não sabia que nós tínhamos no arquivo. Ou seja, que não sabia que conseguimos provar que ele estava falando era falso. E vou te dar só um exemplo. Quando ele se defendeu, ele disse que todos os pedidos dele para investigar pessoas, para pedir o TSE para investigar pessoas, tudo foi levado para o plenário do STF e também tinha a participação do PGR, o Ministério Público e a policial. Também ele disse que tudo que ele fez, esses pedidos que ele fez para o TSE, tudo foi registrado. E também ele disse que todo mundo que ele queria ser investigado já era um alvo da investigação ou do inquérito do fake news ou inquérito do milicianos digitais, como ele chama. E nós conseguimos mostrar muito rápido que tudo isso foi falso. E a Folha, que é muito conservador, com que eles querem falar sobre o STF, eles estavam indignados, eles falaram nos artigos, eles permitiram a gente falar tudo isso era falso. E eu vou te dar só um exemplo, que
que é incrível, porque uma outra parte da divulgação e reportagem é que o Alexandre de Moraes usou o TSE não só para assuntos eleitorais, ou seja, com relação da eleição. Muito pelo contrário, ele usa o TSE para investigar assuntos pessoais ou para investigar pessoas que estavam participando no protesto contra ele, o STF, que não tinha nada a ver com as questões eleitorais, que obviamente é o limite do poder do TSE é para garantir a integridade da eleição, mas ele usa isso bem além disso. E isso aqui é mentira, né? Um evento e ele estava indo com outros ministros do STF, acho que inclusive Gilmar Mendes e Barroso e uma ou dois outros. Isso foi antes da eleição de 2022. Foi 2023, acho que em fevereiro. E eles estavam planejando um evento entre os ministros em Nova York, não no Brasil, em Nova York, nos Estados Unidos. E pessoas em Nova York e nos Estados Unidos, principalmente brasileiros, mas que estão morando nos Estados Unidos, queriam organizar um protesto contra o STF, contra abusos do poder que eles acreditam que o STF está cometendo. E quando o ministro Moraes aprendeu que pessoas estavam organizando esse protesto, que eles queriam protestar lá fora do evento e também em frente do hotel onde o ministro estava ficando, ele mandou o TSE para investigar quem estava fazendo isso, quem está organizando esse protesto, quem está chamando pessoas para participar. Obviamente, nos Estados Unidos, também no Brasil, em teoria, mas nos Estados Unidos, realmente, protestos são totalmente protegidos, legalmente, da Constituição. Então, não tem nada errado organizando um protesto nos Estados Unidos contra visitantes como o ministro. Mesmo assim, ele mandou o TSE investigar todo mundo que conseguiram identificar que estava organizando esse protesto. E o próprio TSE respondeu falando que, mas nada disso tem nada a ver com a eleição. Como nós podemos fazer? Qual autoridade nós temos para investigar esse protesto em Nova York? E ele ignorou essa denúncia, essa questão e mandou que continue. Eles só conseguiram identificar uma pessoa que estava envolvida no protestos. Isso foi Homero Marchese, que era um deputado estadual para o Partido Novo, na Paraná. Nunca era deputado federal, nunca fez nada, mesmo participou promovendo esse protesto, só nas redes sociais. E, nesse caso, o Moraes mandou o bloqueio de todas as redes sociais dele, que era a plataforma que ele usou para comunicar com pessoas que elegeram ele no Congresso Estadual. Ele foi bloqueado no Instagram, 6 meses, no Twitter, no Facebook, no YouTube, tudo. Neste caso, o Alexandre de Moraes nunca levou esse processo para o plenário do STF, nem tinha participação do PGR, o Ministério Público, muito menos o acusado. E quando o Moraes manifestou naquele primeiro dia, ele disse... Ele está mentindo a rodo. Todos os casos foram levados para o plenário. Todos os casos. Ele até disse, eu repito, todos foram com a participação do PGR, do Ministério Público, do policial, de acusado. Tudo foram registrados. E, neste caso, nada disso aconteceu. E conseguimos mostrar a verdade sobre as falsidades que ele afirmou, porque ele não sabia que nós temos esse material dentro do arquivo. Então, depois que ele falou isso, conseguimos mostrar isso. Isso não era o único caso que não foi levado para o plenário, não foi registrado, não tinha participação. E, além disso, isso é um caso quando ele está abusando
os poderes investigadores do TSE, porque não tinha nada a ver com a eleição. Esse protesto não era sobre a eleição já aconteceu. Foi 2 meses depois da eleição do 2022, mas ele continuou a usar o TSE. E também usou o TSE várias vezes, porque um assessor no TSE tinha bom relacionamento com o policial do São Paulo, tinha acesso, senhas,